Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Naboleia Cast, o podcast que transporta informações de qualidade para o seu dia a dia. No programa de hoje, trouxemos um convidado muito especial, um amigo nosso, o Álvaro Souza, e eu e meu amigo, parceiro de boleia de estrada, Alfredo Benatti, temos o prazer de recebê-lo aqui. Mas antes, vamos rodar a vinheta do nosso patrocinador, a Ecofiltro. O diesel que move o Brasil também pode parar o seu negócio. Contaminação no combustível, manutenção constante, veículos fora de operação. Empresas perdem tempo, dinheiro e produtividade. A Ecofiltro é referência nacional em soluções de filtragem para diesel. Com tecnologia, experiência e compromisso, entregamos desempenho onde ele mais importa: no campo, na estrada e na indústria. Nosso fio dura até 4 vezes mais do que um filtro convencional, com uma filtração de excelência. Conheça a tecnologia Arcap, exclusiva, precisa, confiável. Nossos filtros oferecem máxima eficiência na retenção de contaminantes, protegendo o seu motor e o seu investimento. Vou falar, resolveu 100% dos nossos problemas? Não resolveu, mas 70% com certeza resolveu, Foi bem legal. Então 70% é uma porcentagem alta se a gente for ver bem, Com o Ecofiltro você reduz o descarte de resíduos, o consumo excessivo e a emissão de gases nocivos. Tecnologia que protege o seu motor e o planeta. Ecofiltro. Inovação, tecnologia e desempenho. Pronto, estamos de volta aqui com o Álvaro Souza. O tema que a gente vai abordar hoje é infraestrutura logística no país. Um tema que é muito relevante e afeta a vida de todos os brasileiros. O Álvaro tem muita experiência nacional e internacional nesse segmento, mas antes eu vou deixar o Álvaro se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira. Não é isso, Álvaro? Seja muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui, podendo falar de logística, que é um assunto muito querido nosso, né, Alfredo? É, isso mesmo. E que a gente já trata há bastante tempo. Eu trabalhei durante muitos anos em grandes empresas, Petrobras, CSN, maior parte na Ródia, no Brasil, fora do Brasil. Legal. E eu acho que isso, como comprador de logística, como comprador daquilo que a logística oferece para a gente, então eu diria que é mais do que apropriado. Neste momento a gente está falando de logística, apresentando aí os problemas, as oportunidades, etc. Estou aqui para isso. Muito obrigado. Legal, bacana, Álvaro. E Álvaro, você também é engenheiro químico de formação, advogado. Fala um pouquinho dessa tua formação e um pouquinho mais, com um pouco mais de ênfase da sua carreira, né? Como foi sua passagem lá na universidade, depois migrar para as grandes empresas que você atuou? Bom, eu sou engenheiro químico, sempre gostei de engenharia, formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Legal. Que eu soube é a terceira faculdade de engenharia mais antiga do mundo. Olha só. Ela tem 233 anos e ela é a primeira faculdade de engenharia das Américas. Significa que antes dos Estados Unidos, Argentina, qualquer um tem uma engenharia. O IME já tinha em 1792 fundado a Escola de Engenharia, onde eu estudei e tenho muito orgulho. Legal. E essa escola também foi berço da fundação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na medida em que o engenheiro Casimiro se formou no IME, e antes de ter o ITA, nós tínhamos 4 anos no Departamento de Engenharia Aeronáutica no IME, e depois foi para São José dos Campos. Então, tenho mais do que orgulho. E depois de trabalhar muitos anos no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de trabalhar com compra, vendas de empresas, reestruturações, etc. E nós tivemos a oportunidade, no Brasil, fora do Brasil, e a gente teve a oportunidade de fazer um curso de Direito e para entender um pouquinho melhor e se posicionar melhor. Digamos, estudar um manual de processo de como proceder bem socialmente, né? É importante, né? Legal. E falando um pouquinho de infraestrutura logística, hoje nós temos o Brasil praticamente um continente, o país, né? As distâncias são muito grandes, né, Alfredo?
E isso impacta bastante a logística como um todo, independente do modal. Como que você enxerga hoje essa dimensão territorial, a eficiência da logística no país? Como que você encara esses desafios que nós brasileiros temos? Olha, nós sempre criticamos a logística. Sempre dizemos que a logística é cara, que a logística é inapropriada, que ela pode melhorar e realmente pode melhorar. Mas nós não podemos nos esquecer que nós não estamos na Suíça. Nós não estamos na Europa. A França inteira cabe dentro do estado de São Paulo. Isso. Então, só para ter uma ideia, nós estamos num país de dimensões continentais. E hoje o Brasil, ele já se explodiu, graças a Deus, geograficamente, e se desenvolveu. Quando eu falo explodir, quer dizer, houve desenvolvimento no país todo. Então, a necessidade de interligar todo esse continente, de norte a sul, de leste a oeste, o desenvolvimento do centro-oeste, que foi uma explosão do pessoal do sul que foi para o centro-oeste plantar atrás de novas terras, hoje é uma realidade. Então, nós precisamos contemplar tudo isso logisticamente. Nós precisamos de estradas, nós precisamos de ferrovias para carga, nós precisamos de portos, e nós nos comunicamos com o exterior. O Brasil não é mais um país fechado. O país é um país comunicado, de dentro para fora e de fora para dentro. Nós exportamos alimentos, principalmente, exportamos minério de ferro, exportamos café, exportamos muita coisa, e nós importamos outras tantas. Então, a logística portuária e as conexões são importantíssimas. Aí, pelo que você falou, Álvaro, o Brasil cresceu em todos os setores, mas a logística não acompanhou, a infra não acompanhou, né? E hoje nós estamos próximo a um apagão logístico, próximo a alguma coisa, uma catástrofe aí, por não conseguir escoar num preço acessível o nosso produto. Isso, pela logística, ser ultrapassada. Nós estamos muitos anos atrasados com a logística, não é isso? Exatamente. Nós temos centros logísticos de competência, mas ainda não temos um país inteiro logístico de competência. Hoje nós gastamos até 18% do nosso PIB é o custo da nossa logística. Quando fora do Brasil nós estamos falando de 9% e 10%. Então, o que é que nós temos que fazer para melhorar tudo isso? É um pouco que a gente vai conversar hoje, né? Como você já trabalhou no exterior e você já participou de compras, você sabe o quanto isso impacta na cotação de um produto para você exportar ou para importar. O custo da logística entra diretamente na última linha e por muitas vezes perdendo cotações pelo preço, né? Acontece muito isso aí, né? Exatamente, exatamente. Nós temos custos, já os custos normais de por que nós temos o Porto de Santos, o maior porto do país, mas também o mais congestionado, sob todos os aspectos e evidentemente de maiores custos. Então, quando nós estamos falando, e hoje nós trazemos, principalmente para o agro, nós trazemos hoje todos os fertilizantes do agro, os grandes fertilizantes minerais são importados. Então, isso é um custo direto nos nossos alimentos. Reduzir esses custos, reduzir a burocracia que existe dentro dos portos, etc., usar mais de tecnologia, eu diria que isso vai nos ajudar a sermos mais eficientes, sendo mais eficientes, mais competentes do ponto de vista de custos. Você acha que isso acontece porque cada um fica no seu quadrado? O agro fica no quadrado dele, não pensa na logística que influencia diretamente nele. A indústria também fica no quadrado dela, pensando em produzir, mas também não pensa na logística. Ou é o setor logístico mesmo que não se movimentou? Eu acho que é um pouco de tudo, Alfredo, porque é normal que cada um se ocupe mais do seu setor ou mais da sua área. Isso é normal. Agora, as reclamações são as mesmas. Tá. Seja na mineração, seja no agro, não é? Então, você tem uma Vale, por exemplo, que tem um escoamento logístico já todo bem estruturado, etc. E quem não é a Vale? Sim. E quem não é a Vale? Então, vai ter que usar de outras
logísticas, outros modais para ser competitiva. Então a gente precisa realmente ter um olhar para a logística, um olhar específico que possa intervir com todos os setores envolvidos e aí sim estabelecermos ganhos logísticos sobre vários aspectos para todo o país. Não é isso? Isso não é relacionado a custo, né? Às vezes até entra uma pitadinha na política, né? Mas o país está em dificuldade. Mas precisa se ver o que está se gastando já com logística e a forma que está sendo aproveitado esse recurso que está sendo, né? Porque, mais uma vez, você que já veio de grandes empresas, você sabe que às vezes a melhora de uma linha nem sempre está relacionado ao investimento. Às vezes é mau uso do que já está sendo investido, né? Isso poderia melhorar muito a questão da logística no país, né? Um plano logístico Brasil. Exatamente. Eu acredito muito nisso e acredito também que nós precisamos, e nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse plano durante a nossa conversa, mas eu diria que nós precisamos utilizar melhor os recursos que nós temos. Porque todo recurso que fica à disposição e não é utilizado, independente da força, da qualidade da infraestrutura que foi desenvolvida, nós estamos utilizando mal. Se nós temos um caminhão, falando de um caminhoneiro, que ele vai para o Nordeste e desce batendo lata, como a turma fala, né? Sem ter uma estrutura que possa auxiliá-lo a utilizar melhor aquele veículo, é um investimento mal utilizado. Se nós temos uma estrada com pedagiada, com valores de pedágio que às vezes custam 50% do frete, dependendo do trecho. Exato. Então, isso é um mau uso. Ele pode estar transportando um eletrônico, como ele pode estar transportando um medicamento, como ele pode estar transportando um alimento. Então, isso vai impactar no custo porque alguém vai pagar essa conta. Não é? Exato. Então, o mau uso. Por que nós não podemos otimizar essas estradas em determinados horários e construirmos caminhos mais competitivos, pagando menos pedágio em determinados horários? Ou até isentando durante um programa de logística que incentive. Não adianta fazer um programa nacional sem levar em consideração os problemas locais, os problemas regionais. A cada 100 quilômetros, eu costumo dizer, a logística muda. Experimenta atravessar a rodovia Dutra, você atravessou na minha terra ali, quando você sai do estado de São Paulo e passa para o estado do Rio de Janeiro, você já vê a estrada não em tão boas condições. Você não encontra lugares adequados para um motorista tomar um banho, se alimentar, descansar, etc. Lugar seguro, etc. Isso tudo tem que ser visto. Nós estamos falando de logística, nós estamos falando de equipamentos, veículos, mas nós estamos falando, antes de tudo isso, pessoas. Pessoas que estão nos veículos e pessoas que estão nas pontas. Então, logística é união de pontas, mas a gente não pode se esquecer que quem une essas pontas são pessoas. Perfeito, Álvaro. E pegando um pouquinho do gancho do que você falou em termos de estrutura, de conexões, hoje o Brasil ele depende basicamente de rodovias, né? Mais de 60% do PIB brasileiro trafega em rodovias. Em alguns casos a gente chega em estatísticas beirando 75%, né, do produto interno bruto brasileiro rodando nas rodovias. Mas a gente tem uma estatística que é estarrecedora, que talvez as pessoas não saibam, né? Segundo o CNT, apenas 12,4% das rodovias brasileiras são pavimentadas. O resto não tem, são extremamente precárias, como você falou. Cada 100 quilômetros a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Então, assim, como que você enxerga a distribuição dos modais, tendo em vista que, dependendo bastante, que o Brasil depende do modal rodoviário, a gente tem toda essa situação de falta de infraestrutura para poder trafegar? Então, por isso que eu acho, quando nós olhamos o mapa do Brasil, não é? Nós temos uma região de infraestrutura riquíssima nas grandes rodovias.
Mesmo no estado de São Paulo, quando você sai de uma Castelo Branco, como você sai de uma Raposo, entrar e sair de São Paulo, ou atravessar a cidade de São Paulo, é um desafio enorme para qualquer motorista particular. Imagine para um veículo frigorificado, para um veículo que está transportando algo perecível, não é? Quando nós vamos em direção de São Paulo, em direção ao litoral, nós temos uma trave enorme para chegarmos ao Porto de Santos. Ah, não, Álvaro, a rodovia, pega Imigrantes, Anchieta, as rodovias são espetaculares. Chega lá no porto, você não deixa o caminhão no meio da rodovia. Ele tem que chegar, o que a gente se esquece é que ele tem que chegar no armazém. E ao chegar no armazém, ele vai encontrar uma fila. Por que ele encontra a fila? Às vezes porque os horários estão mal coordenados com a empresa logística ou com o caminhoneiro. O caminhoneiro chega no modal, fica numa fila, ele não tem onde se alimentar. Pode não ter. Ou não uma alimentação de qualidade. Então, quando nós saímos disso e vamos para o resto do país, pega uma Fernão Dias, tenta chegar em Belo Horizonte, que é uma via vital para você acessar Minas Gerais. Você pega uma Fernão Dias extremamente complicada na chegada a Belo Horizonte, e eu não estou falando de saída da Fernão Dias, eu estou falando simplesmente de trafegar pela Fernão Dias. Sim. Buraco, se você pegar chuva, trechos extremamente sem sinalização, coisa, etc. Então, nós não temos uma resposta adequada, e eu estou falando durante o dia. Imagine à noite. A própria segurança, a necessidade de escoltas das cargas, isso traz um custo violento comparativamente a uma carga que você transporta sem escolta. Não é, Alfredo? Você falando aí, vai abrindo o raciocínio da gente. Nós estávamos vindo de Campinas para cá, é um absurdo você gastar de Campinas a São Paulo 3 horas de carro. Vem pela Bandeirantes, excelente rodovia. Mas, assim, nós, antes de chegar na entrada para o Rodoanel, 1,5 km antes, já tinha fila de caminhões, porque estava congestionado o Rodoanel. Aí você vem e fala assim, vantagens de pedágio para esse pessoal que está congestionado passar de noite. Exatamente. Todos aqueles caminhões que estavam ali na fila para entrar, eles poderiam ter passado a madrugada ali, evitando esse congestionamento. Mas não tem incentivo para isso nem segurança. Então é fácil o governo olhar, colocar mais viaturas ali, porque há um alto índice de assalto também dos caminhoneiros nessa rota de Santos, né? Então seria simples colocar mais policiamento e ter um abatimento no valor do pedágio, por exemplo, alguma vantagem que compense a escoar, o pessoal que vai escoar a mercadoria para Santos, passar no horário que não vai interferir com os veículos de trabalho menores que estão passando ali, né? Aí me abriu, eu falei, é um ponto muito importante e fácil de fazer. Já tem a rodovia, já tem as condições, é só organizar o tráfego dela, e não tem essa organização. E você vê, partindo desse ponto, atravessando São Paulo, estima-se que 1/3 dos veículos que chegam em São Paulo e atravancam a entrada de São Paulo são veículos que estão transitando por São Paulo. Não são veículos de paulistanos, são veículos que estão transitando. E muitas das vezes o veículo particular também está interferindo na logística. Uma pessoa que não conhece São Paulo e não tem acesso, se ela chegar e tiver um bolsão para deixar o carro e uma conexão que possa levá-la ao metrô, ao sistema de transporte público, Exato. Você reduz enormemente o trânsito em São Paulo, melhora para todo mundo e, consequentemente, a logística de cargas. Então, é uma questão de gestão, de melhoria de gestão. Agora, nós estamos falando de São Paulo, né, Alfredo? Quando você vai para outras estradas, por exemplo, eu que estive ali em Recife, transito um pouco pelo Nordeste, também ali no Sul e Santa Catarina. Santa Catarina, que é um estado espetacular, nós temos ali em Itajaí, no porto de Itajaí, distâncias de 20 quilômetros que
o motorista leva 5 horas para fazer 20 quilômetros. Caramba. Isso não é normal. Não. Isso não é normal. Aí você vai falar, qualquer um diz, não, mas a culpa é do governo, que o governo precisa fazer mais infraestrutura. Claro que precisa, mas também precisa se organizar melhor. Porque nós estamos falando de um porto onde existe isenção fiscal, consequentemente existe um afluxo muito grande de navios chegando e, evidentemente, containers, transporte de containers. Você não pode usar uma logística e colocar um container num caminhão e tratá-lo da mesma maneira que você trata um carro de passeio numa mesma estrada. Exato. Tem que ser feita uma política, seja de horário, seja coisa... organizar. Organizar não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira com premiação. Premie o motorista que trafegue no horário adequado para ele. Reduza o pedágio dele naquele trecho. Você vai ver que você vai redirecionar o trânsito, como se faz em todo lugar do mundo. Eu morei na França. A França tem as rodovias pedagiadas. Ela é obrigada, o país inteiro é obrigado a ter uma rodovia nacional, onde você, por opção, pode trafegar sem pagar o pedágio. Você vai demorar mais, você vai passar dentro de cidade, você vai enfrentar faróis de trânsito, etc, etc. Mas você tem uma alternativa. Então, nós precisamos melhorar a infraestrutura, com certeza, mas nós precisamos, antes de tudo, termos um plano que vai ajudar a conversar sobre tudo isso, a discutir sobre tudo isso. Desde os aspectos de controle de visão e de saúde de um motorista, de um caminhoneiro, ou de um veículo particular. Não é só o alcoolismo que dificulta. A falta de visão à noite, se fizermos uns testes com os que trafegamos à noite, a nossa visão ela é reduzida. Exato. Quantos por cento dessas pessoas estão causando acidente, provocando engarrafamentos, né? Porque estão desesperados para chegar, ou porque não enxergaram, ou porque a estrada não tinha sinalização. E uma sinalização, gente, convenhamos, colocar aquele famoso olho de gato e pintar uma faixa... Facilita muito. Sabe? Colocar aqueles sonorizadores nos acostamentos para quando o cara dormir... igual se tem nos Estados Unidos, etc. São coisas muito simples que parte da infraestrutura, mas também parte do educacional. O que eu faço quando eu trafego eu, cidadão? Um dia, eu sempre trabalhei em empresa francesa e os franceses me perguntaram, o que você faz como cidadão? Eu fiquei completamente vendido nessa hora, porque eu pensei e falei, eu acho que eu não faço nada. Ele falou... Uma sugestão seria, quando eu trafego por uma estrada à noite, ou eu pego uma chuva, ou eu pego um nevoeiro, e essa estrada está sem sinalização, e as nossas estradas, salvo gloriosas exceções, não tem sinalização, não tem nenhuma proteção, tem buracos que não são identificados, e aí você fala, o que você faz quando você ultrapassou esse pedaço? Para quem você reclama? Para quem você reivindica para que isso possa ser melhorado? Nós não temos isso. Nós deveríamos ter essas escutas, não estou falando de fazer uma denúncia, mas fazer uma reivindicação para que os governos possam ter subsídios para, a partir da reivindicação do Álvaro, do Alfredo, do Gil, de milhares de pessoas, ele fala, puxa, tem um problema aqui. Exato. Não é possível que em determinados trechos, eu nasci no Vale do Paraíba, então a Dutra é meu caminho da roça. Existem curvas na Dutra que existem acidentes há mais de 50 anos. Exato. E não foram corrigidos até hoje. E os acidentes continuam a acontecer. E talvez seja um desnivelamento da estrada, uma falta de sinalização, uma falta de aviso, não sei. Mas isso precisa ser resolvido. E eu estou falando da Dutra, a ligação do Rio com São Paulo. Pode imaginar as ligações no norte do país, em Tocantins, no próprio Goiás, Mato Grosso,
Ou seja, se você vem de carro, de ônibus do sul, o sul do Brasil é muito, tão fácil ir a Buenos Aires quanto ir a Porto Alegre. De avião. Aí você fala, pega a estrada para você ver. Quanto tempo você passa? 9 horas para andar 400 quilômetros de São Paulo a Curitiba? Isso não é normal. E aí as pessoas falam, mas é o cara que usa ônibus. Não, o motorista que está levando o seu alimento, o seu medicamento, Exato. ele está junto com você. A logística tem uma característica democrática. Ela junto com a internet, ela faz comunicação. A internet faz comunicação digital. A logística faz comunicação presencial, física. Pode ser o milionário numa Porsche, pode ser o camarada num Fusca da década de 70. Eles vão ficar engarrafados, um atrás do outro, na mesma estrada. Se houver acidente, se houver um congestionamento, aqueles congestionamentos que vem um cara desavisado e espreme todo mundo, aquele famoso do bate-bate, ele vai espremer o Fusca, vai espremer a Porsche e vai matar o pessoal. Nós temos um dos maiores índices e isso aí eu não posso dizer, são mortes que poderiam ser evitadas. Tranquilamente poderiam ser evitadas. É mais uma questão de educação. E uma questão de capacidade de reivindicar. Nós brasileiros reclamamos muito, mas nós não temos a capacidade de reivindicar. Reivindicar é dizer, olha, está acontecendo isso, eu reivindico que coloquem sinalização nesse trecho. Se cada um cuidar do seu trecho, se cada prefeito cuidar do trecho por onde passa a via, seja ela federal ou estadual, e reivindicar junto aos governos, nós vamos melhorar. Exatamente. De 10 em 10 quilômetros, nós vamos chegar aos 1.000, aos 100, etc. Será que toda a carga precisa ser colocada em caminhões? Nós não podemos combinar esses modais? Aí sempre que eu falo isso, eles dizem, Álvaro, mas nós destruímos as ferrovias porque não sei o que, não sei o que. Cara, eu nasci ao lado da ferrovia que liga Rio com São Paulo. Eu, quando era moleque, pegava trem para ir para a escola. Na minha cidade não tinha ginásio, eu ia na cidade a 10 quilômetros, eu ia de trem. E ia visitar minha avó no Rio de Janeiro e ia de trem. E a ferrovia continua lá. É uma questão de utilizar. As estações foram destruídas, não estão mais em funcionamento. Então, como você falou, de repente não precisa reconstruir a ferrovia, mas precisa reconstruir o modal. O modal, exatamente. Ferrovia para mais de 1.000, 1.200 quilômetros. Então, nós precisamos realmente de um plano que comece a levantar essas informações, a combinar e apresentar uma proposta. Você falou aí reivindicar, né? E eu estava pensando aqui, realmente o brasileiro ele gosta muito de reclamar de braço cruzado, né? Reclamei e fiz minha parte. Tem uma diferença muito grande entre reclamar e reivindicar. Reivindicar é quando você traz para você o problema, fala, eu tenho que fazer, o pouco que seja, mas eu tenho que fazer. Né? A minha voz tem que chegar até uma autoridade. Porque não adianta você reclamar e a autoridade não saber que você está reclamando. Não vai ter ação nunca. Tipo assim, está acontecendo, deixa acontecer, né? E outro ponto também que eu estava avaliando aqui é sobre custo, né? Você comentou aí de horário, organização de horário para descarga. Isso, ele entra diretamente na cotação do frete. Quando você vai cotar o frete para uma rota ou para um embarcador que demora 2 ou 3 dias para descarregar, você já coloca o custo do veículo parado ali. Então, a otimização na logística de um veículo, hoje, cada veículo, por menor que seja, para você colocar na operação logística, é de R$700 mil para cima. E um veículo desse parado, 1, 2 dias para descarga, ele acaba acrescentando muito as cotações, né? Então, é muito importante quando você otimiza, você faz a conta do mês e coloca o tempo
nessa cotação, né? Quanto menos tempo, você consegue ter um preço melhor. E aí você vai fechando as contas de uma maneira mais eficiente e consegue ser mais competitivo no mercado, né? Com certeza. Eu fico pensando, eu nunca fiz essa conta, mas eu sempre fico pensando, quanto custa um motorista parado no trânsito? Seja ele um motorista particular e principalmente um motorista que está transportando carga. Quando ele leva 3 horas para atravessar São Paulo, para andar 20, 25 quilômetros de marginal para atravessar São Paulo, ou seja, pelo Rodanel, quando ele está parado, o motor continua funcionando. E ele está poluindo, ele está emitindo gases da queima. Exato. E ele está consumindo combustível. Quanto custam esses gargalos? Eu não tenho esse número, mas deve ser assustador um número desse. Até mesmo porque, Álvaro, um veículo hoje qualquer veículo carrega acima de 20 toneladas, 30, 40, 50. Aí você entra nos trânsitos aí de São Paulo, das regiões, o deslocamento desse veículo, cada vez que ele vai se deslocar novamente, é um desperdício de óleo diesel. Né? Eu lembro ainda, eu era caminhoneiro quando começou essa tag sem parar, e a gente tinha um pouco de resistência a isso, né? Vou colocar esse caminhão, é caro, a taxinha, assim. E aí nós fazíamos uma rota de Minas, São Paulo, e a empresa que a gente era agregado colocou o tag, e andava ali com 40 toneladas de cimento ali nessa rota, numa viagem, uma por dia ali, né? E só de não ter que parar, assim, de parar o caminhão no pedágio e sair com ele de novo, você para ali 40 toneladas de carga, mais 19, 60 toneladas de peso bruto. Você para, breca, você gastou freio, aí você sai de novo. Então tem tudo um consumo, né? Aí você passava ali no tag ali, a 40 por hora, já retomava, dava uma diferença de combustível na viagem, né? Agora você imagina um caminhão no trânsito, anda um pouquinho e para, desloca o peso, e aí você joga toda aquela energia fora com freio. Você desperdiçou tudo que você acelerou ali atrás, porque o trânsito parou, você vai desperdiçar essa força. Desperdiça gastando freio. Então faz muita diferença, né? Um veículo em velocidade cruzeiro, ele consome muito menos, né? Então, aí a importância de horários, quanto menos ele ficar travado ali, o custo do caminhão diminui muito. E o estresse do motorista também, né? Que estressa, né? Você vai... Com certeza. Com certeza. Quanto mais você está parado no trânsito, maior o risco de ser assaltado. Então, o pessoal fica estressado, né? É um risco, né? E, falando nisso, eu tenho uma proposta. Determinar um tempo mínimo de espera no pedágio, e se a fila for maior, os pedágios devem abrir as cancelas e deixar o pessoal passar, como se faz na entrada de Buenos Aires, na Argentina. Porque nós estamos pagando o pedágio e estamos travados pelo pedágio por conta de um pagamento que a gente tem que fazer. Esse meio de pagamento, seja o Sem Parar, o Connect ou qualquer um outro, se não for esse, a empresa concessionária, ela tem que resolver esse problema e ela não pode deixar o motorista, qualquer que seja o motorista, esperar por um tempo maior do que 2 minutos, 3 minutos. Se passar desse tempo, ela é obrigada e o motorista passa de graça. Porque é culpa do cobrador, não é culpa do pagador. E isso, no Brasil, nós não reivindicamos. Se isso acontece na Europa, eu tenho certeza que o pessoal começa um buzinaço e arrebenta as coisas e vai embora. Eu vi isso em Buenos Aires acontecendo. É obrigado a abrir as cancelas se a fila ficar muito grande. Como é que vai resolver isso? Eu não sei. Mas existem muitos estudos e muitas propostas que é impossível, num país onde nós pagamos tudo por eletronicamente, você não consiga resolver esse problema. Mesmo que o cara não tenha o Sem Parar, você não é obrigado a ter o Sem Parar.
você é obrigado a pagar. E já que a gente tem que pagar, é obrigação de quem está cobrando facilitar a vida do pagador. Então, isso tudo é custo, isso tudo é tempo, isso tudo é fila, é perda. Uma outra coisa são as obras que acontecem nas rodovias principais sem nenhuma programação. Sexta-feira, saída de São Paulo, ali perto de Alphaville, você trava, fica 1 hora, 1h30, 2 horas, por conta de uma obra que está numa sexta-feira, onde sabe que está todo mundo saindo da cidade. Mesma coisa na segunda-feira de manhã. Essa obra tem que ser feita à noite, tem que ser programada. Essa, estou dando um exemplo, essa e qualquer outra obra, o motorista tem que ser avisado. Essa obra vai estar liberada no período de tal a tal. Tem que ter sinalização na estrada. Não sinalização depois que você já está travado na pista central, você não tem para onde sair, e aí você está travado e fala, legal, soube que agora tem uma obra. O que eu faço? Fico 1h40 esperando ali? Olha o custo que essa obra está dando. Não estou questionando a importância da obra. Estou questionando o horário em que se faz a obra, como se faz a obra. No Brasil, nós travamos as pessoas e depois achamos que as pessoas têm que aguentar. Nós brasileiros somos muito pacientes. Só que o brasileiro está se comunicando com o mundo inteiro. Ele sabe o que acontece lá fora. Então, não dá para alguém... Quem é que autorizou essa obra? Que nunca acaba, uma obra de 2, 3 anos, não sei. Então, realmente, isso aí tem que ser resolvido. Você não pode decidir fechar uma saída ou entrada de São Paulo só porque você está fazendo uma obra. Essa obra que seja feita à noite. Ah, mas à noite eu pago adicional noturno e coisa, etc. Vai resolver isso. Exato. Vai resolver. Tem que resolver, mas não pode criar problema para o trânsito. Isso é logística, isso impacta no custo do alimento. Se estiver passando uma pessoa dentro de uma ambulância, com toda a prioridade da sinalização de ambulância, ela pode morrer no meio do caminho por falta de socorro, porque ela não conseguiu chegar no hospital adequadamente. Então, o próprio atendimento nas rodovias, toda a rodovia pedagiada, né? Eu sei que ela já tem uma infraestrutura para atendimento, etc, etc, mas ela deveria ter helicóptero. Ela deveria tirar o camarada daquele trânsito e levar o cara rapidamente para outro lugar, em qualquer ponto, principalmente nos pontos de estrangulamento. Então, tem muita coisa a ser conversada, envolve muitos setores, muita gente, mas é preciso que seja resolvido isso. É preciso que esses gargalos sejam mitigados. E só vai acontecer se a gente começar a falar. Por exemplo, a gente não ouve ninguém falando de logística. A gente ouve alguém reclamando porque ficou parado no trânsito, porque isso, porque houve um acidente, os noticiários na televisão noticiam isso, etc, etc. Mas a gente não ouve pessoas explicando quais são as soluções que estão sendo trazidas para melhorar e o que o motorista faz. O motorista é vendido. Exato. Não é? Exato. E, Álvaro, falando também ainda de eficiência logística, e eu estava dando uma olhada aqui no mapa, né, de toda a extensão territorial brasileira e na participação de cada modais, o que a gente observa? Né? A gente observa que todas as grandes cidades cresceram no entorno de grandes afluentes, de grandes rios, né? Mas, em contrapartida, a participação do modal hidroviário, né, que é você utilizar os rios, os lagos para poder transportar bens e consumos, ela é ínfima comparado com outros modais, não chega nem a 1%. Isso falando dos rios, né, e lagos brasileiros. Como que você vê a oportunidade da gente desenvolver mais o modal hidroviário no Brasil? A cabotagem vem crescendo, principalmente desde da última greve dos caminhoneiros de 2018. Algumas poucas empresas passaram a usar mais, né, os navios que transitam de costa a costa, né, e a cabotagem, esse modal acabou crescendo. Mas a gente percebe que ainda a utilização ínfima em relação às hidrovias, né? Olha,
nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa. Consequentemente, nós temos que ter um projeto de modal logístico por cabotagem, mas com preço competitivo, com alternativas de disponibilidade. Porque a partir do momento que você não tem a disponibilidade do navio, ou que você... Uma pergunta que o pessoal me faz sempre é: Álvaro, por que eu levo um produto do Porto de Santos para Buenos Aires? Por que eu não levo? Estou falando de Buenos Aires porque eu trabalhei em Buenos Aires. Por que eu não levo por barco, por navio? As pessoas se esquecem que logística é porta a porta. Logística não é o maior trecho só. Exato. Logística é porta a porta. Então, se você pegar um produto inflamável, um produto químico, qualquer um, se você pegar em São Paulo, sabe qual é o caminho que ele vai fazer? Ele vai tirar o produto de um tanque, passar por um tanque no caminhão, e tem que ser adequado, descer até o Porto de Santos, estocar esse produto para fazer volume, colocar num bulk de um navio, esperar que tenha um navio, ou que seja um container, levar até o Porto de Buenos Aires, e lá tem que ter um tanque para receber esse líquido e colocar num caminhão para poder chegar na outra fábrica lá do teu cliente. Então, você fala, a hidrovia é exatamente a mesma coisa. Nós temos rios navegáveis, né? Por exemplo, a rodovia Tietê-Paraná, uma rodovia espetacular que foi inaugurada, nós usamos para transportar etanol por barcaça, etc, etc. E nós não exploramos mais. Por quê? Porque ela chegava até Paulínia, onde tem centro de distribuição de etanol. Nós estávamos tirando por barcaça 256 caminhões da estrada para transportar a mesma quantidade de etanol. Parou. Por quê? Porque as pontas não justificam. Muitas vezes, quando você faz as contas do transporte ponta a ponta, ele é mais rápido, mais barato quando se faz por caminhão. E às vezes é inadequado, é muito mais caro, é muito mais fácil você resolver assim. Então, quem é que vai ajudar a integrar a navegação fluvial no Brasil? Os projetos que vão interligar esses modais com modais ferroviários, com modais rodoviários. Não se trata aqui de questionar um transporte em relação ao outro. Trata-se de usar o que nós temos de melhor. Rios. A rodovia Tietê-Paraná tem eclusa. O Paraguai usa mais barco em navegação, o Uruguai, do que nós no Brasil. Então nós falamos, quando você vê a parte de todo o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraguai, Uruguai e Argentina, aquilo ali é todo um planalto muito parecido, que se intercomunica. E nós precisamos dar utilidade para isso. Uhum. Outra coisa, nós precisamos interligar isso com portos que tenham infraestrutura para receber líquidos, para receber nós importamos diesel em grande quantidade. O Brasil não tem diesel suficiente. Então nós temos que ter outras alternativas para importar diesel, para levar esse diesel, se ele for para um terminal da Petrobras, por exemplo, que ele vá por tubulação. Então nós precisamos de um dieselduto aí para poder transportar, como tem nos Estados Unidos. Então, quando nós falamos de logística, nós nos esquecemos de um detalhe: a logística aeroportuária. Uhum. Eu vou importar um medicamento que vem da Europa, eu vou importar uma vacina, eu vou importar uma peça de avião cujo custo de uma aeronave parada é uma fortuna.
E essa peça tem que ser trazida por avião. Não tem outro jeito. Só que ela chega de avião, ela faz uma viagem de 8 horas, 10 horas de avião, e ela fica 24 horas para ser liberada pela burocracia que existe para poder liberar aquela carga. A carga já era conhecida, o agente já tinha feito toda a documentação, etc. O cara não sabe ler a documentação que chega, trava. E aí o cara tem que ir lá, tem que pagar um despachante para poder liberar uma carga. Ou seja, o tempo é muito maior. Né? Se ela for para São Paulo, então, pior ainda, porque ela vai enfrentar depois o trajeto rodoviário para entrar em São Paulo e chegar. Ninguém consome logística nos grandes trechos. Você consome logística na ponta final. O cara fala, eu te entrego o produto em São Paulo. São Paulo onde? Onde em São Paulo? É Guarulhos, é a Zona Leste como um todo, é Zona Sul, é Zona Oeste, é Zona Norte. Como é que eu chego lá? Aquela última milha, né? A last mile que se fala, isso tem que se computar. Às vezes você paga mais para deslocar o produto na cidade de São Paulo do que você pagou de frete para trazer. Outra parte, os impostos de importação. Toda a parte de nacionalização. Hoje, é indiscutível que tudo isso possa ser feito digitalmente. Com os certificados digitais, com tudo que temos, nós podemos agilizar tudo isso. E o pobre coitado do motorista de caminhão, estou falando pobre coitado porque realmente é de dar pena, o cara está travado lá, aguardando uma liberação que ele não sabe, pode durar 1, 2 ou mais dias. Serviços de controle sanitário que é feito no Brasil quando atravessa a fronteira na Argentina, o mesmo caminhão, a carga tem que vir à terra para poder fazer os mesmos testes sanitários que são feitos no Brasil e vice-versa. Puxa vida, será que a Argentina e o Brasil não podem sentar e conversar e estabelecer um critério só? Fala Argentina, mas pode ser Paraguai, pode ser Uruguai, pode ser qualquer lugar. Exato. Será que eu tenho que, ao importar um produto, ele já foi verificado na Europa, já tem todos os certificados, eu tenho que certificar aqui no Brasil também? Por que eu já não faço com que tudo isso se comunique? Será que toda a carga precisa ser verificada quando chega? Será que eu não posso fazer essa verificação? Será que não tem clientes bem comportados que tenham um cartão vamos chamar assim, um cartão de confiança maior, que durante umas determinadas auditorias e as outras ele já passa, digamos assim, já está autorizado a entrar, ou vai ficar sempre ao bel prazer do agente alfandegário que vai liberar ou não e vai colocá-lo em canal vermelho ou laranja, ou seja, o que for. Então, realmente nós precisamos discutir essas coisas que atrapalham tudo. Porque o caminhoneiro que ficou atrasado, que recebeu a carga atrasada, ele ganha por hora rodada. É igual o motoboy. Eu reclamo que o motoboy está correndo e circulando pela coisa. Isso é logística. Isso se chama entrega de alimentação ou de qualquer outra coisa, porta a porta. Então, a gente precisa cuidar disso como um todo. Falar dos problemas. Claro que é um problema... Falar de logística é um problema complexo. Não é um problema simples. Não existe uma pessoa que domine. Então, existem setores da sociedade, o setor agro, o setor industrial, o setor de papel e celulose, o setor de mineração, etc. Tem que ser consultado? Tem. Mas o pessoal de tecnologia da informação também tem que ser consultado. O pessoal... quais são as tecnologias que já estão sendo usadas lá fora e que podem ser trazidas para cá, etc. Tudo objetivando uma maior competitividade, né? Legal. Eu estava ontem com um embarcador de peças
ele estava comentando que ele queria mandar algumas mercadorias de Itajaí para Maceió. E ele bateu e não conseguiu mandar por container. Eu fiquei pensando, e eu conheci muitas... O Sul ele produz muito, e manda para o Nordeste e vice-versa. Sim. E aí você falou 8.000 quilômetros de costa, né? O que impede? Porque são materiais de container, que facilita bem. O mesmo caminhão que carrega container vai para o navio, desce, então não tem transbordo de mercadoria diferente do líquido que você comentou aí, né? Tem aí um ponto positivo para o material seco, né? Coloca no container no embarcador e aí ele vem para o porto e o volume é muito alto que vai para o Nordeste e que vem para o Sul. E o que impede da gente fazer essa cabotagem pela costa brasileira? São infra de portos ou burocracia de documentação mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que nós temos que decidir, e isso é uma decisão de estimular o transporte por cabotagem, para que as pontas na hora de recebimento dos containers estejam já preparadas para receber esses containers. Porque uma coisa é receber o container, outra coisa é despachar o container, outra coisa é autorizar, né? Nós ainda temos um container que sai de São Paulo e vai para o Nordeste. Ele olha por quantos estados ele passa quando ele passa no rodoviário. Né? Você está falando de peças. Exato. Eu vou te falar de uma coisa que a gente não imagina. Descarte de resíduos. Se você tiver um resíduo no Nordeste, como nós já tivemos, um resíduo no Nordeste, e o forno de incineração desse resíduo para destruição desse resíduo for no Paraná, olha, ele vai passar por pelo menos 10 estados. Ele vai ter que obter autorização para trafegar nos 10 estados. E se ele for controlado, ele vai ter que justificar que no estado por onde ele está passando, então ele pode estar vindo ali do Alagoas, como você falou, não é? Isso. Olha lá, ele vai passar por Sergipe, ele vai passar pela Bahia, Minas Gerais, ele vai passar, dependendo da escolha, pelo Rio de Janeiro ou não, vai passar por São Paulo, até chegar no Paraná ou Santa Catarina, etc. Eu não estou falando de mudar de país. Eu estou falando que pelo menos meia dúzia de estados ele teve que... Cada estado exige uma certificação. Exato. Isso não é normal. Porque os técnicos que vão dar essas certificações, eles estudaram e usam as mesmas leis que todos usam. E você fala, por que não uniformizar? Substituição tributária, controle de ICMS, controle de carga. Isso já tem que sair controlado. Exato. Já tem que estar informação do peso do eixo, tudo controlado, etc., já por telemetria mandando para os agentes de controle e já autorizando ou não. Vai controlar aquele que vai estar descontrolado, que a telemetria apontou que ele está com problema. Não é controlar todos para identificar 1, 2, 3, não sei qual o percentual que pode estar com problema. Deu para entender? Há uma presunção, né? Mais do que uma presunção, há uma confirmação por telemetria, que hoje você pode controlar cada caminhão, cada motorista, se ele está usando as paradas conforme previstas ou não, se ele está se alimentando, se ele está alcoolizado ou não. Hoje em dia dá para comparar tudo por telemetria. Dá para controlar e mandar essas informações, seja para o Brasil, de um estado para o outro, para o interior, etc. Exatamente. Então você falou de hidrovia. Como é que eu vou desenvolver hidrovia se eu ainda não sei usar a rodovia Presidente Dutra? Não sei. Tenta subir a Serra das Araras, tenta chegar no Rio de Janeiro, num dia da semana, na parte da manhã. Tenta entrar lá.
para você ver o tempo. E nós estamos falando do aeroporto do Galeão. Nós estamos falando do Porto do Rio de Janeiro. Tenta interligar alguma coisa do Porto de Santos ao Porto do Rio de Janeiro. Aí você fala, é absurdo o que a gente tem de perdas e custos. Toda a perda de tempo, todo o tempo desnecessário, toda a freada no caminhão desnecessária, toda a desaceleração é custo. E isso custa. Quando nós tínhamos o país fechado, onde nós tínhamos custos dos produtos absurdamente mais caros do que os produtos lá fora, o custo de logística, ninguém se importava com o custo de logística, porque você colocava o produto entregue e ainda acrescentava mais não sei quanto, mas alguém pagava por isso. Uma roupa, um medicamento, alguma coisa que deveria custar 100, custava 200, 300 e estava tudo bem. Quando começaram a chegar os produtos importados mais competitivos, muitas das nossas fábricas não resistiram e tiveram que fechar, principalmente na indústria química. E você fala, no têxtil, fechamos a têxtil de Americana, os têxteis de Americana, e aí você vai falar assim, mas o que aconteceu? A camisa que está chegando da China, do Equador, seja lá de onde for, do Vietnã, ela não usa a nossa indústria mais, mas ela usa a nossa logística. Ela vai ficar travada do mesmo jeito. Ela vai parar lá no porto. Quanto de carga nós perdemos nos portos por absoluta falta de nacionalização, porque as pessoas não têm grana, não têm dinheiro para nacionalizar, então vão nacionalizando aos poucos. Trazem um navio de 25 mil toneladas de ureia, fonte de nitrogênio fundamental para os nossos fertilizantes, para o nosso agro. E aí o camarada vai importar um navio, ele vai desembolsar 25 mil toneladas a $500 a tonelada, são 12 milhões e meio. Ele vai nacionalizar tudo isso? Não, ele nacionaliza aos poucos, conforme ele vai entregando, caminhão por caminhão. Aí você fala, e quem é que paga essa estadia lá no porto? Caríssima. Quem é que fica nacionalizando carga por carga, coisa, etc. Resolve tudo de uma vez e de acordo com crédito, com financiamento, vai autorizando aos poucos, faça alguma coisa, mas não, pelo amor de Deus, nós ainda estamos, eu não gosto de usar essa expressão, mas há 50, 100 anos atrás, em termos de logística. O consumidor paga, né? E o consumidor paga. Vou até aproveitar, você falando um pouco do atraso do Brasil em termos de logística, né? E até para o nosso público ter uma noção, como que as nações, né, vamos dizer assim, de primeiro mundo, têm uma logística mais eficiente comparada com a nossa, né? Como que eles utilizam mais outros modais. Você mencionou os Estados Unidos no começo da conversa anterior, de como eles aproveitam o modal do dutoviário, né? Então a gente tem ali 22% dos produtos, né? Provavelmente minério, gás, nos Estados Unidos, rodando através de dutos, ou seja, saiu das rodovias esses produtos, né? E eles têm uma participação menor no modal rodoviário e tem uma extensão territorial muito parecida com o Brasil, mas tem uma logística muito mais eficiente pelo que a gente olha aí no gráfico, né? A gente tem exemplo, por exemplo, da União Europeia e até da China, que utilizam, a gente falou do modal hidroviário e aquaviário, olha como que eles utilizam esse modal, deixando a logística deles muito mais eficiente, né? Isso reflete na economia do país. Com certeza, Gil. Nós temos dimensões e estrutura industrial, logística, etc., muito próxima dos Estados Unidos. Muito próxima. Só que os americanos têm uma construção de infraestrutura já apropriada para desafogar o rodoviário. Então, quando nós falamos em termos de
dutos, todas, das que eu conheço, toda a parte de interligação, seja de uma grande petroquímica com as refinarias e o escoamento para os portos, é feito por dutos. Né? No Brasil, você vê, lá eles têm 22% que eles usam por dutos. E é absurdo o custo, a facilidade que isso promove. Tá? Nós temos, por exemplo, etanol no Brasil, por todo lado. Nós precisamos de um etanol duto. Não temos. Ou não temos onde deveríamos ter, ou nas quantidades que deveríamos ter. Nós temos que olhar o Brasil naquilo que o Brasil é, não aquilo que o Brasil acha que deveria ser. Hoje nós necessitamos de diesel, nós temos refinarias que precisam se comunicar com as distribuições e, evidentemente, que precisa de portos para escoar. Então, colocar isso em duto, para mim, é fundamental. Outra coisa é o aquaviário. Você fala assim, a Europa tem 70% de aquaviário. A estrutura europeia não é uma estrutura brasileira para se comparar. Porque a Europa, de um modo geral, ela não é grande em termos de indústria, em termos de complexidade, coisa, etc. Não é muito o Brasil. Agora, você olha como a China, que hoje está crescendo, olha como a China já usa o ferroviário, o hidroviário, entendeu? A China não usa muito duto ainda, porque a estrutura industrial da China é diferente da americana. A americana ela é mais centralizada em alguns lugares. A americana recebe duto do Alasca, gás natural do Alasca, que vem alimentar a região industrializada dos Estados Unidos. Então, se você fizer um mapa, tem até um lá em casa, o mapa dos dutoviários dos Estados Unidos, eu acho espetacular, porque é tudo praticamente que pode, se comunica. O ferroviário nosso, o nosso ferroviário, se você tirar ali a Vale, se você excluir a Vale e considerar as outras empresas, ninguém se utiliza do ferroviário. Ou muito pouco. Quando eu falo ninguém, estou exagerando. Muito pouco. Então, quando nós olhamos esses números no Brasil, para mim são números muito gerais. Nós temos que olhar setor por setor. O que o setor agro precisa de melhorar na logística? Quanto ele precisa reduzir de custo? Quais são as perdas que a logística promove? Hoje, nós temos estatística de que 40% das frutas e hortaliças e legumes produzidos no Brasil apodrecem, são jogadas no lixo. É absurdo. E aí o pessoal fala, puxa, mas o cara está usando para fazer uma biodigestão, para fazer coisa. Não! Biodigestão é para lixo que você realmente é lixo, não para aquilo que estraga, porque chegou atrasado. Um caminhão de tomate, um caminhão de ovos que fica travado, se ele não tiver frigorificado, o que você acha que vai acontecer quando chega aqui no Ceasa? Então, esses custos não aparecem nesses gráficos. A nossa eficiência logística precisa melhorar. E não adianta falar genericamente. Tem que ser área por área, setor por setor, e combinar as deficiências e os gargalos dos setores, e aí sim cuidar da infraestrutura e da gestão. Eu acho que... Eu ia te fazer uma pergunta aí, até um pouco provocante. País do agro. Nós somos o país do agro. O que falta para ser de fato o país do agro? Nós já somos, está longe disso. Qual que é a tua visão, olhando aí todos os países que você conhece? Olha, nós temos uma riqueza enorme que nos foi dada por Deus, que é o nosso território.
nós não temos furacões, não temos vendavais fortes, não temos neve, né? Então a gente tem aí uma terras férteis, né? Se olhar o estado de São Paulo, mesmo o centro-oeste, foi resolvido o problema do Cerrado, etc, etc. Nordeste, qualquer lugar que irrigou, começou a dar coisa, etc. Só que nós não temos os fertilizantes. A base, nitrogênio, fósforo e potássio, nós não temos nenhum dos três. A ureia. A base principal. Que é o principal. Eu tenho uma agricultura familiar legal. Lógico que é legal ter uma agricultura familiar. Eu, quando era pequeno, tinha horta na minha casa. Só que você não alimenta uma nação do tamanho do Brasil sem ter uma agricultura estruturada. Exato. E o que é uma agricultura estruturada? Nós precisamos, pelo menos, de parte desses fertilizantes sendo produzidos no Brasil. Com o gás natural aos preços que estão, nós temos fábrica de ureia parada. E importamos, esse ano de janeiro a junho, mais de $1 bilhão só de ureia. Sem falar os fosfatos, sem falar do potássio. Então, nós falamos assim, nós somos um país do agro? Somos. Pero no mucho, como se diz em espanhol. Por quê? Nós não temos os fertilizantes. Todo o nosso agro é transportado por quê? Por diesel. E de onde é que vem o diesel que nós temos? De fora. Nós importamos diesel, porque as nossas refinarias não têm diesel suficiente para manter. Então, não dá para transportar. É ecológico o agro? É. Mas e como é que se transporta? Não adianta você ter a soja no Mato Grosso se ela não chegar na estrutura portuária para ela ser exportada. Outra coisa, a sazonalidade das safras, que dificulta enormemente as programações logísticas. Então você fala, ninguém pensa quando está fazendo uma safra se ela vai para o Nordeste, se não vai, etc. Como é que vai, como é que eu tiro esse produto de lá? O algodão, que é feito lá no sul da Bahia, né? Como é que eu escoo esse troço? Algodão é um negócio leve, mas que tem volume. Exato. Então, logisticamente, é um desastre para se transportar. E aí você fala, como é que eu transporto isso de uma maneira competitiva? Ou você tenta comprar uma coisa de algodão no Brasil, seja uma camiseta ou alguma coisa, você vai ver o custo que é. Tudo isso, o nosso agro precisa desenvolver a indústria do agro. A industrialização do produto agro. Não vale mandar o produto lá para fora e a gente importar depois e achar bonito importar. Porque logística, ela vai ter uma logística para tirar a soja lá do Mato Grosso, levar lá para fora e o cara vai importar óleo de soja. Porque a garrafa PET que contém o óleo de soja é mais barato lá fora do que aqui, às vezes viabiliza a tampinha que fecha a garrafa, o rótulo. Nós não temos o hábito de pensar que tudo isso veio transportado. A logística é como se fosse a circulação do sangue dentro do organismo da gente. Não dá para você dizer, não, ô fígado, espera aí que eu não vou te alimentar com sangue agora não, porque os pulmões estão precisando. Não existe isso. Então o agro vai precisar, a mineração vai precisar, ou o minério de ferro que vai lá para fora vai voltar sob forma de aços especiais, etc, etc. Quem é que está pagando por isso? O sobrepreço, nós. Mas a logística, ninguém vai querer pagar. Essa é a grande realidade. Então, nós temos que pensar que muitas vezes nós colocamos pessoas de extrema capacidade, de extrema competência, seja industrial, seja financeira, seja comercial, tudo. E nós acreditamos, porque a gente não sabe fazer as contas, quanto que a logística impactou no custo daquele produto que você está consumindo.
ou esse blazer aqui, eu sei quanto custou trazer esse blazer e chegar até mim aqui. Isso é custo logístico. Seja o tecido, seja a linha que foi, sejam os maquinários, tudo, etc. Tudo isso e o produto pronto, as embalagens, etc. Então, no Brasil, nós precisamos fazer estudos mais estruturais. Cada setor, incluindo a logística. Porque quanto custa essa folha de papel? Não sei. Mas eu sei que custou muita logística para transportar o eucalipto até uma fábrica, para fazer a polpa de celulose, para fazer a celulose, para transformar nisso, para ir para uma fábrica cortar, etc. Tudo isso é custo. E quando você começa a fazer o empilhamento de todos esses custos, isso é o que se chama de perda de competitividade, que é um dos fatores do custo Brasil. Custo Brasil não é só imposto, não. Custo Brasil é logística mal organizada. Exatamente. É logística cara. Então, Álvaro, você entende, por tudo que foi falado aqui, que o Brasil ele precisa dar uma atenção muito maior para a logística, talvez criar uma política voltada para a logística, reunindo vários setores, seja governamentais, privados, olhando a longo prazo, 10 anos, como que você vê a implementação de um plano desse? Então, primeiro nós precisamos elaborar esse plano. E eu estou usando a palavra elaborar mal usada. Eu acho que esse plano precisa ser construído com um número enorme de mãos, sem propósito especial que não seja o de reduzir os custos logísticos e aumentar a nossa eficiência. Hoje a logística no Brasil pode representar de 15% a 18% do PIB. Se eu estou falando de um PIB de 2,179, de acordo com o PIB de 2024, trilhões de dólares, nós estamos falando de muita grana. Né? Reduzir isso, pelo menos a metade em 10 anos. E esse plano, ele precisa resolver gargalos muito importantes. Gargalos de infraestrutura, a parte de infraestrutura e os modais. Alguém precisa estudar esses modais. Alguém precisa fazer as conexões. Eu, Álvaro, que não sou motorista de caminhão, se eu chegar com um caminhão, digamos que eu esteja ao lado do Alfredo, o Alfredo que conhece bem essa história, e ele fala, Álvaro, me leva lá, eu preciso descarregar essa carga lá. E eu estou anotando aqui tudo que ele tem que fazer ao longo do caminho, eu sei que eu tenho um monte de gargalos. Né? Uma malha ferroviária com capacidade. Aqui no Brasil nós temos mania de usar, agora é ferrovia, agora é rodoviária. Não, as coisas se complementam. É usar o que é melhor para aquele setor naquele trecho. Se nós estamos falando de trechos de 1.000 quilômetros, transporte de peça para o Nordeste, não dá para pensar em rodoviário e achar que eu estou sendo econômico. Eu tenho que ter alguma coisa mais estruturada. Concorda? Portos. Os nossos portos, eles têm que ser dragados continuamente. Se não encalha navio, se não dá problema, se não esse porto pode receber, o outro porto não pode receber, nós temos que olhar os portos e falar quais os portos que nós vamos eleger e que esses portos sim vão poder receber tais navios, etc, etc. Muitas vezes você manda para Santos porque não tem navio que vá para Suape. Ou é tão caro e tão demorado que você acaba mandando para Santos e de Santos ele chegou no Brasil. Nós temos mania assim, chegou no Brasil, está em casa. Não está em casa coisíssima nenhuma. Chega no aeroporto de Guarulhos e fala que você está em casa em São Paulo. Você pode estar a 5 horas da sua casa. E você mora a 15 quilômetros do aeroporto. Então, hidrovias, né, que nós falamos, e os aeroportos de carga. Nós não conhecemos nada dos aeroportos de carga. Quando você vai transportar alguma coisa, com raríssimas
exceções, tem muita coisa que é mais barato transportar pelo aeroporto do que botar num caminhão, tentar achar, não sei o que, Tem que olhar isso, né? Burocracia, os processos aduaneiros, fragmentação documental, tudo isso tem que ser visto. Melhorar a eficiência operacional. O custo logístico brasileiro é caro, é alto. A gente tem que reduzir isso. Mas não é reduzindo quanto ganha um caminhoneiro, não. O caminhoneiro tem que ganhar até mais. Mas ele tem que ganhar, além de ganhar, ele tem que ter respaldo. Caminhoneiro é uma profissão que a pessoa se aposenta sem eira nem beira. Exatamente. Ele não tem nada, coitado. Ele vai ter um diabetes, vai ter um AVC, a hora que ele parar. Ele vai ter problema nos dentes, porque ele não teve tempo de cuidar dos dentes. Vai ter problema na família, vai ter problema de alcoolismo. Sem falar em drogas. Então, isso nós precisamos cuidar. Cuidar desse pessoal. Fora a qualificação, né? Qualificação dessa turma e explicar para ele, cara, você agora é um empresário. Exato. Pare onde você parar, que eu consigo organizar para você cuidar dos dentes. Para você cuidar do teu diabetes e ver se a sua glicose está alta ou não está alta, para ver se você precisa se medicar ou não, etc. Gente, são pessoas. Você já imaginou um pico de hiperglicemia num caminhoneiro? O que ele pode causar? O cara perde a atenção, fica desnorteado, passa por cima de quem ele tiver que passar. Então, nós costumamos fechar os olhos para coisas que o mundo inteiro já se deparou e já abriu. Conscientizar o caminhoneiro da importância de se fazer esses exames, esses check-ups, essas coisas, e ter isso em valores que realmente ele possa bancar. A própria aposentadoria, que faz parte da reeducação. Cara, qual é o seu plano? Você vai se aposentar ganhando aí um salário mínimo? Como é que você vai sair de uma renda de 10 mil reais para um salário mínimo? Entendeu? Como é que você vai explicar em casa que você vai se aposentar? Nunca. Ele mesmo não para. Porque ele sabe que se ele parar, refluxa tudo isso sobre ele. Então, ele continua. Isso tem que ser melhorado. Transição energética, é muito bonito falar. Nós precisamos de veículo elétrico, veículo a hidrogênio, não sei. O que isso significa para o transporte de carga? Tem custo para fazer isso? Ou isso ainda é para daqui a 10 anos, 15 anos, etc. Eu digo viável, não tecnicamente. Eu digo economicamente viável. A parte de segurança. Um caminhoneiro que vai para uma estrada dessas aí, que não tem sinalização, que a próxima parada está a 100, 120 quilômetros, etc., no escuro, à noite, ele sozinho. Eu nunca me vi numa situação dessa, mas acho que eu consigo fazer imagem, você muito melhor do que eu, o cara sozinho, numa estrada, e de uma hora para outra, ele está indo, sei lá, para a região lá do Paraguai, coisa, etc., e vem um camarada e bloqueia a estrada. Joga uns pneus, taca fogo, etc. O que ele faz? Então, essa segurança dos trajetos, identificar os trechos, eu não estou falando de estrada vicinal, não, hein? Estou falando de estrada mesmo. Exato. Nós temos aí oportunidades enormes. Concessões, participação público-privada. O governo não tem dinheiro. Faz participação público-privada. Já tem aí exemplos de sucesso. Né? A consolidação da ferrovia Norte-Sul precisa ser consolidada, precisa avançar essas ligações leste-oeste. Nós somos muito precários. Nós que moramos na região de São Paulo, a gente é privilegiado, mas a gente está falando de um núcleo muito pequeno comparativamente ao Brasil, né? Tecnologias.
usarmos telemetria, usarmos já a internet das coisas, tudo isso já está disponível para ser usado. Só que no Brasil, cada vez que você vai usar, custa uma fortuna, custa um absurdo. Você tem que contratar um especialista. O cara fala, não vou fazer isso nada, para quê? A não ser as grandes empresas, mesmo assim, hesitam, né? Criar finanças sustentáveis para bancar esses caminhões, entendeu? Fazer bancos, investidores específicos que vão ter incentivos para investir na logística, seja para a compra de um caminhão, seja para a compra de um barco para botar na hidrovia, seja para a compra do coisa, etc., da parte de cabotagem. Se nós formos depender do custo que existe hoje, do dinheiro, nós não vamos investir em nada. E mais, fazer uma relação do que já foi investido e como é que está sendo usado e como é que pode ser melhor explorado. Tá? Se você tem um armazém logístico e ele não é usado 24 horas por dia, todos os dias do ano, tem alguma coisa errada, porque você investiu errado. Exato. Ah, está sendo usado só no horário de trabalho, porque a lei trabalhista vai resolver isso. Realmente, se nós queremos incentivar deslocamentos de horários especiais, coisa, etc., os armazéns têm que estar abertos. Os caras e não adianta o armazém estar aberto se o cara que libera a carga não está lá. Então, usar a tecnologia para fazer essas liberações muito mais ágeis, isso é importante. Legal. Como objetivo estratégico, já falando um pouco do nosso plano brasileiro de logística para os próximos 10 anos, eu já estou falando que a gente precisa reduzir custo logístico, né? Elevar a nossa produtividade sistêmica. O sistema todo tem que melhorar. Reequilibrar o mix modal. Mais ferrovia, mais hidrovia, né? Mantendo a rodovia como elo ágil e eficiente. A rodovia é ágil, a rodovia é eficiente, mas ela precisa estar conectada, não é? Diminuir tempos e variabilidade. As famosas, né? O lead time, a permanência alfandegária, como a gente falou, etc. Aumentar a confiabilidade na nossa logística. O cara me prometeu que vai me entregar, ele vai me entregar a carga completa, inteira, nas condições que ela saiu e no prazo que eu preciso e que eu contratei, né? Ah, não é porque ele... Ah, cara, não pude ver porque lá em São Paulo tinha uma obra ali em Alphaville, aí eu não consegui, atrasou, não sei o quê. Putz, já ferrou tudo, né? Acelerar a digitalização, ponta a ponta. Digitalizar. Hoje nós estamos num mundo digitalizado, né? E evidentemente que nós precisamos melhorar a nossa malha rodoviária federal, rodoviária estadual e as malhas que não têm dono. E que vai travar, vai quebrar um eixo de um caminhão numa ponta, etc. Não tem nem acostamento. Por quê? Porque o prefeito da cidade A achou que era do prefeito da cidade B e os dois acharam que era o Estado que devia resolver o assunto. Que resolvam esse assunto. Uma rodovia não pode ficar sem pai nem mãe. Concorda? Concordo. Reduzirmos custo logístico, aumentarmos o nosso mix modal de ferrovia. Ou seja, nós temos muita coisa para falar e eu diria que nós precisamos muito, no nosso plano, eu estou dando uma olhada aqui para eu não esquecer de nada, esse plano ele tem que se basear no capital humano. O capital humano é fundamental. Não há tecnologia que vai fazer um caminhão andar sozinho. E se ele andar sozinho, a gente vai sair correndo da estrada porque a gente não vai acreditar, pelo menos nos próximos anos, né? Exato. Estados Unidos você já pega um Uber lá que te leva, coisa. Eu espero que não aconteça com esses treminhões aqui na rodovia com 45 toneladas, explosivo, etc. Né? Mas nós precisamos que esse plano, para ser implementado, ele precisa fazer um convite, e aí eu aproveito para fazer um convite à sociedade de um modo geral, a todos os setores.
venham conosco trabalhar num plano brasileiro de logística. Exato. Não acreditem no que eu falei, não. Vamos levantar esses dados, vamos trazer informações de fora, vamos buscar o que há de melhor lá fora e ver, adaptarmos, não para copiar, mas para adaptar a nossa realidade. Vamos fazer com que esse plano brasileiro de logística tenha uma governança, que essa política brasileira de logística saia do... como é que chama? O Ministério dos Transportes tem que estar envolvido nisso, Com tem certeza. que estar capitaneando esse assunto, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com as faculdades que têm cursos de logística e formam, né? Que tal para cada engenheiro de logística, para cada engenheiro que vocês formam, vocês formarem 10 caminhoneiros? Exato. Por obrigação. Já que você forma... Porque um engenheiro não vai adiantar nada se ele não se conectar com o caminhoneiro, porque é o caminhoneiro que vai dizer para ele onde é que pega, qual é o ponto, qual é o gargalo, qual é a trave que Exatamente. tem lá na logística. E esse caminhoneiro precisa ser um empreendedor, precisa se capacitar, precisa ser cuidado. Mesma coisa para quem vai estar num barco, numa hidrovia, mesma coisa para quem vai fazer a conexão do armazém. Como é que vai ser o pátio logístico numa hidrovia? Puxa, de repente a hidrovia vai escoar num tanque que vai escoar por um etanoduto, um etanol duto, que já vai levar para o porto. Exato. Então, a gente precisa trazer todo esse pessoal junto, investir para elaborarmos um belo de um plano, não para daqui, o plano é há 10 anos, mas não é para começar a funcionar daqui a 10 anos, é para começar já o ano que vem. Muitas das coisas a gente já pode ir colocando e falando. Exato. E já ir melhorando. O ideal é a gente definir indicadores que a gente vai medindo e mostrando para a sociedade, olha o que já melhorou isso aqui. Perfeito. Isso aqui já está gastando menos tempo para atravessar São Paulo, porque houve uma política de incentivos ao caminhoneiro a usar determinados horários, a quem vem de São Paulo deixar o carro e usar o transporte público, etc, etc. São Paulo é uma das cidades que tem um metrô, uma rede de metrô espetacular. Então, por que não aproveitar isso? Aí o camarada fica transitando por São Paulo, vindo para determinadas regiões, onde ele poderia fazer de metrô muito mais rápido, muito mais barato, mais eficiente e não está travando o trânsito. Se ele tiver um bolsão para deixar o carro lá nas entradas de São Paulo. Mesma coisa o caminhoneiro. Pode ter um bolsão ou fica lá, ele toma o banho, se alimenta, não sei o que, sabe que está em segurança, porque na hora que ele vai atravessar, ele também vai estar em segurança. Então, acho que é um pouco isso que eu acho que a gente precisa. E eu acredito muito na força de nós brasileiros quando nós nos unimos em prol de um objetivo. E a logística impacta todos nós. Sejamos nós embarcadores, transportadores, ou o cara que está esperando a mercadoria chegar na sua fábrica, na sua casa, etc. Então, o motoboy também faz parte de logística, porque ele é a ponta da ponta. E ele também precisa ser cuidado. Então, nós temos aí bons temas que eu acho que vão ser objetos aí de alguns outros programas desse Com tipo, certeza. gente. Declarado, então, aqui o início do plano de negócio de logística do Brasil? Declarado. Declarado, Gil? Plano Tá junto? Brasileiro de Logística, vamos fechar Plano isso. Brasileiro de Logística, estamos juntos? Com certeza. Vamos seguir em frente. Bem, pessoal, o tema é vasto, pelo que vocês puderam acompanhar. Tem muitos tópicos a serem trabalhados. A gente agradece demais. O Álvaro deu uma aula para a gente aqui de logística. Exato. Álvaro, você quer deixar algum contato? Se as pessoas quiserem te falar através de redes sociais, você quer aproveitar esse momento para deixar algum contato seu? Olha, normalmente eu estou no LinkedIn, Legal. né? Que é a rede que mais interage com o pessoal profissional, vamos chamar assim, né?
Estou no Instagram também, Perfeito. que eu publico bastante coisa. E nós temos a Chocaria Assessoria Empresarial, que faz reestruturação de empresas, coisas, etc. E esses projetos, que são esses grandes projetos. E eu acho que por essas redes, evidentemente que é o WhatsApp, mais o meu telefone WhatsApp, vocês encontram na minha rede, pode entrar lá, que está lá o meu telefone. Podem entrar em contato pelo WhatsApp sem nenhum problema. E o que eu convido o pessoal, seja através do Gil, do Alfredo, de mim, é que vocês tragam informações para a gente. Nós vamos começar a trabalhar esse Plano Brasileiro de Logística e a gente está na fase inicial de trazer as pessoas. Então, você que conhece uma área específica da logística ou tem ideias, seja na parte de tecnologia, seja na parte de capital humano, seja na parte dos modais, da parte da burocracia, né? Pode trazer para nós, que eu acho que vai ser muito bem-vindo. A ideia é a gente ter um plano formatado, como se fosse um livro mesmo, né? Hoje os livros digitais, mas a gente pode até fazer uma impressão para que esse plano de logística, Plano Brasileiro de Logística, sirva de base fundamentada e evidenciada para todas as políticas de governo, né? Dos governos, de tal forma que a gente possa melhorar isso no Brasil. Eu vou ficar muito contente em receber esses feedbacks, esse retorno de vocês, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos do Álvaro e fiquem à vontade para poder entrar em contato também conosco aqui no Na Boleia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar esse vídeo. Chegamos ao final de mais uma viagem e a gente se vê na próxima.